Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Queremos aprender então nesta homilia o que significa esse dogma e o que isso revela para nós. De modo bem resumido, a questão é o seguinte: Maria assumiria uma grande missão, que é de ser mãe de Cristo, mãe de Deus. E para assumir essa grande missão, Deus a preparou, a acumulou de graças, para assim então ela poder corresponder a essa missão. Deus então a tornou imaculada, sem mancha de nenhum pecado. Não nasceu com o pecado original, não nasceu com essa inclinação ao pecado como nós nascemos. Enquanto para nós é mais, para nós fazer as coisas de Deus exige um esforço, para Nossa Senhora isso desde criança surgia naturalmente. Agora é importante a gente entender isso. Deus deu essas graças especiais a Nossa Senhora em vista da missão, da vocação que ela receberia. E isso revela algo importantíssimo para a nossa vida. Cada um de nós recebemos uma vocação. E cada um de nós que recebemos uma vocação e um chamado, recebemos de Deus as graças para bem exercermos esse chamado, esta vocação. De modo que nada acontece em nossa vida que não passou pelo olhar amoroso de Deus e que não foi reservado para nós graças para que nós possamos cumprir bem aquela missão, aquele chamado, aquela vocação, aquela situação. Este dogma de fé revela então para nós, meus queridos irmãos, que Deus nos reservou graças sobre graças para que nós vivêssemos todas as cruzes que nós passaríamos ao longo da nossa vida. Nada escapou do olhar dele. O grande problema é que nós, ao invés de suplicarmos a Deus as graças para assumirmos a nossa vocação, o nosso chamado, nós começamos a murmurar com os caminhos que Deus reservou para nós. Ai, padre, está muito difícil, porque eu estou cuidando sozinho do meu filho, e ele é assim, e ele é assado. Vamos olhar isso à luz do que acabamos de aprender. Deus sabia que você ia passar por essa situação, sim ou não? Sim. Se Ele sabia, Ele preparou graças para ti, sim ou não? Sim. E por que ao invés de nós pedirmos a Deus as graças para assumirmos essa vocação, a gente começa a murmurar? Vai adiantar alguma coisa murmurar? Não vai. Ai, padre, eu tenho uma dificuldade, em educar o meu filho, porque meu filho está passando por isso, isso e isso. Como é difícil, padre. Eu não estou dizendo que não é difícil, mas vamos olhar isso através do que acabamos de aprender. Deus sabia de todas as dificuldades que você passaria com a mãe, com o pai, sim ou não? Sim. E Ele reservou graças para isso. A pergunta que nós temos que fazer é: por que nós não estamos pedindo a Deus as graças para seguirmos a nossa vocação? No fundo, nós queremos seguir o nosso caminho. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Só que quando a gente vai olhar a vida de Jesus, o que a gente escuta Jesus rezar no O das Oliveiras? Pai, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Por que não rezamos assim? Nós damos um sim a Deus e logo depois, ao longo do dia, nós vamos fraquejando o nosso sim. E é por esse motivo que a igreja quis que nós realizássemos, celebrássemos este dia de hoje, essa verdade de fé relacionada a Nossa Senhora. Porque, primeiro, Deus quer nos fazer enxergar nesse dia de hoje que nada escapa do olhar amoroso dele. Tudo Ele tem preparado. Não acontece nada ao acaso na nossa vida. Tudo que acontece passou pelo olhar de Deus. Segundo, em tudo Ele reservou graças para que nós vivêssemos bem aquela situação.
Sejam elas dolorosas, sejam elas prazerosas. Sejam elas de acordo com o que nós pensamos, sejam elas contrárias, que vão exigir de nós esforço e sacrifício. Em tudo Deus preparou graças. Terceiro, que nós olhemos então para a Virgem Maria, nesse dia de hoje, e peçamos a ela, que foi fiel à sua vocação, que assumiu o seu sim, que ela nos ajude a assumirmos o nosso sim de cada dia, a vocação a qual recebemos de Deus. É isso que estamos fazendo aqui. Peçamos então à Virgem Maria a força, a graça, a perseverança necessária para assumirmos a vocação a qual nós fomos chamados, as cruzes diárias, que no fundo nos levarão à maior glória, que é a glória do céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.